Mais uma análise obsessiva no ar e hoje tem Magnólia. Paul Thomas Anderson, um beijo para você, meu querido, amado, idolatrado diretor. E aí, esse homem Meu Deus, né? maravilhoso, sem erros? Gente do céu. Filme de 1999 que eu vi há muitos anos atrás e eu não lembrava nada. Nada. Só de uma cena. Na verdade, nem da cena icônica em si eu lembrava. Eu lembrava do evento. Que aconteceria assim naquela cena icônica. Né, que eu acho que a gente pode falar com spoilers aqui, porque o filme tem mais Pode. de 20 anos. Então, A por cena do favor. sapo. Cena do sapo, eu não lembrava. Então foi para mim foi uma experiência de ver do zero, Do assim. zero. E é apaixonante. É um filme que tem mais de 3 horas e não parece, eu não senti passar essas 3 horas. Inclusive, assim, é um filme que eu quero rever porque é tanta coisa que acontece, tanta, tantas, tantos Dos detalhes, eventos, né? tantos eventos que parece que você não consegue aproveitar o filme uma vez só. É, não consegue. É um filme para ver e rever muitas vezes. É inacreditável, né? Eu até usei essa. A gente viu o filme e eu falei, cara, é inacreditável o que ele conseguiu fazer. Porque, assim, um filme é difícil quando você tem dois, três personagens principais, mas aqui tem nove. São nove personagens, coadjuvantes das próprias vidas. É um filme que fala sobre o acaso, né? Se ele existe, se ele não existe, e como as vidas se conectam a partir de eventos inesperados, incomuns. E eu adoro como o filme começa com um continho, né? Vários continhos ali. Do mergulhador, do cara que tenta suicídio e é morto, que são fatos puramente reais e que ele recriou ali para usar como motriz de histórias, de personagens, de uma cidade que se interconectam de alguma forma. E é uma montagem, talvez seja das melhores que eu já vi assim, no cinema, porque é inacreditável o que ele consegue fazer. Eu não tenho outra palavra, porque ele consegue extrair o melhor dos atores, e são atores que estão acostumados, em geral, a trabalhar com ele, com muita camada. E, e a gente sente todas elas por igual. Não tem nenhum personagem que é esquecível, que é menos importante ou que é irrelevante para a história. Todos eles têm bagagem e com 3 horas, nove personagens é fabuloso para mim. Eu acho é um dos filmes da minha vida, assim. Eu acho que é um filme que eu demorei muito para ver com o preconceito das 3 horas, né? De ser um filme longo, mas assim, mesmo já tendo visto agora várias vezes, eu me emociona sempre nos mesmos lugares e sempre tem alguma nuance nova e cada personagem complexo, né? Bando de pai filho da puta, é uma depressão em conjunto, né? É uma opressão em conjunto, é um sofrer coletivo que a gente vê e que tem É. nuances de sopros de felicidade, de expectativa de uma melhora, até que, sei lá, a última hora é uma derrocada pro fundo do abismo. E o filme encerra com um sorriso, é revigorante, assim, é inacreditável, é inacreditável. Eu realmente, a gente falou de gravar isso daqui, eu falei, eu não sei se eu consigo falar de Magnólia sem ficar na hipérbole, no adjetivo e embasbacado, porque o que ele faz ali é para mim
É obra-prima. É incrível. Eu estava escutando uma entrevista do Paul Thomas Anderson para um cara que, sei lá, na época que lançou, inclusive, Magnolia. E tem uma história legal de como que o Tom Cruise foi participar do filme, né? Então ele gostou, ele amou, Tom Cruise amou Bug Nossa. Nights. E ligou pro Thomas Anderson e falou que queria estar num filme dele. O Me Thomas Anderson dirige, meu querido. E daí o Thomas Anderson falou assim, é como receber uma ligação do presidente dos Estados Unidos. Tipo assim, receber uma Não dá ligação pra do negar. Não, tipo assim, ele falou que ele jamais imaginaria pedir pro Tom Cruise participar de um filme dele, Claro. entendeu? É uma coisa que ele não, ele adoraria ter, mas que ele jamais pediria, porque é da ordem do impossível, né? E É, aí ele recebe essa ligação, então ele fez o personagem do Frank, acho que é Frank o nome, acho que é. pro Tom Cruise, né? Então, assim, e escreveu o personagem, o Tom Cruise estava gravando com o Kubrick De na olhos bem época. fechados. Isso. E aí deu aí na média de uns quase um ano, 9 meses, 8 meses, alguma coisa assim. O Paul Thomas Anderson escreveu o personagem, mandou pro Tom Cruise, e aí eles conversaram sobre aquele e foi. Foi isso, foi, rolou. Então eu achei muito legal isso, muito, muito incrível. Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele é um cara, pra mim, ele é um gênio, né? Porque ele escreve e ele dirige de uma forma muito única, né? Eu tenho assistido, a gente tem visto alguns filmes dele e eu vi recentemente também Trama Fantasma e eu achei assim, eu acho que é incrível que ele consegue ser tão versátil na direção dele e nas histórias que ele conta. Esse filme você estava falando sobre o acaso, e o filme fala sobre isso, mas para mim o filme ele é sobre crianças contra adultos, né? E tem uma fala, inclusive, dessa no filme, no programa de televisão lá de quiz, que é justamente os adultos contra as crianças, né? Mas para mim, eu acho que apesar de ter assim 9 personagens, o núcleo das histórias são os patriarcas, são eles que causam A toda derrocada. a derrocada daqueles personagens que não necessariamente são os filhos, mas que são afetados de alguma forma por aqueles homens, né, por aqueles patriarcas. Seja o próprio pai do Frank, que é um idoso que está lá na cama, e tem a namorada jovem lá, enfim, que tem um enfermeiro que cuida dele, então tem essas histórias que acontecem mais ao redor dele. Seja o menino que está respondendo o quiz, mas tem o pai dele que tem aquele relacionamento abusivo, ou seja, o próprio o O apresentador apresentador. do quiz, que é o pai da menina que odeia ele, enfim. São todos os personagens, tem inclusive aquele outro rapaz que é por aparelho, né, porque ele é apaixonado pelo Que ele foi uma criança de programa também, né? que ele foi uma criança também que aparecia num programa de televisão daqueles de quiz também. Então, assim, todos sofrem, todos têm, pra mim, essa é a coluna vertebral, assim, do filme, é o que carrega o filme, que dá estrutura, e eu achei que isso foi fenomenal. Inclusive, no início, naquelas narrativas, nas primeiras, tô pensando aqui agora, o rapaz que tenta suicídio, ele não ia morrer se os pais não estivessem brigando, né? Então essa tragédia acontece ali também por conta dos pais. Então é realmente assim a questão acho que para mim essa questão do mundo das crianças contra os adultos, assim, é muito interessante como ele constrói, eu achei fascinante. É, não, muito bem colocado, porque tem aquele menino também que canta rap, que também é uma figura que aparece às vezes ali, que tem uma graça, mas também tem um peso de ser criança adultizada, né? Porque Uhum, ele vive no mundo de adultos ali, ele vive no mundo do crime, e tem aquela mãe que também está protegendo o filho e matou o pai, né? Que esconde o corpo, que o policial vai lá encontrar, que é uma das primeiras cenas, primeiros momentos que aparece no filme. Mas realmente é muito isso, né? Muito o peso. E o que eu acho também, alguns dos adultos são muito infantilizados. uhum, Ou viveram pouco a infância. Né? Eles tiveram a infância quebrada.
Tanto o Frank, do Tom Cruise, que teve que cuidar da mãe, porque o pai foi um babaca e abandonou a mãe. O menino, o William H. Macy, que quer colocar o aparelho, que é uma coisa infantil, né? Acaba Sim. sendo uma coisa infantil, e ele era esse menino que aparecia no programa, que ele tinha o recorde, ele tem o cheque exposto na casa dele. O próprio enfermeiro, o Philip Seymour Hoffman, ele tem um dulçor infantil, né? O trato com os cachorros e esse cuidado com esse homem velho, que ele quer também cuidar, mas ele tem um quê inocente. É meu personagem favorito, o Phil. É meu ator predileto, né? O Philip Seymour Hoffman. E ele tem, ele consegue transmitir com um olhar tudo, né? Ele tem uma capacidade de atuação que ultrapassa a tela. Ele emociona, né? Ele é muito profundo, né? Não por menos acabou fazendo o que fez, não que quem seja profundo vá chegar nesse lugar, mas ele tem uma sensibilidade tão à flor da pele, e esse personagem, como vários outros, né, da carreira dele, o Bug Nights, ele é um ótimo personagem também, que fica quebrado ali, mas aqui no Magnolia ele tem esse cuidado, ele quer ser responsável com a mulher, que é a Julianne Moore, que também é fabulosa, e esse cuidado de como chegar no Tom Cruise, né, de como convencê-lo a trazer essa figura que é tão misteriosa e divertidíssima, é uma crítica absurda. Por sorte, os Red Pills ainda não descobriram esse filme para não usar o Tom Cruise nesse personagem como um ídolo, como um herói, que claramente é uma crítica, inclusive uma crítica a como ele foi cuidado como filho, né? Como a ausência paterna o transformou num babaca. Né? Não que uma coisa tenha diretamente a ver, mas é uma construção aqui do personagem. E o policial também é um policial desastrado, ele perde a arma. Então, todos ali, de alguma forma, e claro, a menina que ele vai lá e ele acaba, que é a filha do apresentador, totalmente quebrada, né? Uhum. Totalmente quebrada É, por conta pesado. de um abuso na infância. Então é um filme que ele vai fundo. E ele não vai fundo porque tem 3 horas. Ele não demora a construir isso. Nas primeiras cenas dos personagens já vê para onde eles vão. Uhum. E é incrível como tem catarses no meio do filme, né? Eles cantando a música juntos ali. Eu me arrepiei agora já, porque é uma cena inesquecível para mim. Eu acho que é uma letra fabulosa da música e, e diz muito de estar quebrado, né? E o filme também é sobre isso, sobre Uhum. as pessoas estarem quebradas, eles ali estão todos quebrados. É. E a música ali é de uma sensibilidade, é de uma quebra de expectativa, né, para um filme. Os personagens e não é um musical, então ele consegue usar elementos cinematográficos que explodem a cabeça, né? Porque ele quebra todas as expectativas com aquela cena. Eu amo isso. Eu amo como a gente não sabe o que vai acontecer. Você tenta prever, porque ele te dá umas falsas pistas do que está acontecendo. E acho que não só te dá falsas pistas, como é difícil, é complexo. Tem essa questão paradoxal de cada personagem. E você fala, cara, agora essa pessoa vai se destruir, lascou. E outro personagem fala, ixi, agora esse daí, o policial perde a arma. Enfim. Eu acho que eu amo, eu acho que uma das coisas que me deixa mais intrigada no filme, assim, dele, nesse caso em específico, é ser surpreendida o tempo todo. Ele tá surpreendendo a gente e é frenético, a câmera muito
me lembra muito a do Scorsese, né? E acho que ele faz muito bem, sem tem essa, eu diria, uma homenagem ao Scorsese, mas assim com uma personalidade Uma muito inspiração, né? dele, inspiração nele. E umas transições de cena que eu incrível. Tem uma que ficou na minha cabeça que ele tá filmando justamente, tá justamente enquadrando o rapaz que quer pôr os bracelets, o aparelho nos Aparelho. dentes, e aí a câmera vira, né, mexe assim, não sei como é que se fala isso, gente, um termo técnico, vai pro lado e já tá direto no apresentador do programa de TV, que é o que ele tinha participado quando ele era criança. Então fez essa transição de núcleo de histórias assim, que tem essa ligação, né, entre si, mas que são personagens que não se conhecem assim, né? Então tipo, são coisas de detalhes, assim, de perfeição, é o que eu acho que tem nesse filme que eu amo, amo O mesmo. seu personagem predileto é o enfermeiro. É o filme. Por quê? Por quê? Porque eu acho, eu não sei, ele me emociona. É. Eu acho que, inclusive, o Tom Cruise, eu acho que a atuação dele ali perto do Frank morrendo, eu acho fraca. Eu gosto mais da atuação dele no palco e também com a entrevistadora, que ela quebra ele, né? Ela destrói ele, então eu acho muito essa dinâmica muito boa. Até quando o Frank, que é o Tom Cruise, está entrando na casa e tem essa interação com o Phil, e fica uma fotografia linda dos dois, assim, na porta de entrada da casa, tá bonito, mas o Tom Cruise com o pai dele, assim, eu acho a atuação dele um pouco over, sabe? Acho que passou um pouco. E a Julianne Moore, que eu amo de paixão, em alguns momentos ela não me convence, assim. Eu acho que o filme funciona muito perfeitamente no conjunto, assim, mas É. a Julianne Moore, algumas horas, eu não sei, cara, faltou uma lágrima, faltou, sabe, faltou. Cadê? Tá chorando, não tô vendo. Então, eu acho que o Phil é o que para mim mais transmite ali uma humanidade mesmo, uma complexidade. Ele é uma pessoa também boa, não sei, inocente, mas não sem complexidade, assim. Não sei, eu gosto muito dele. Acho que ele e o policial são as melhores pessoas São do pessoas filme. boas. É. E claro, o menininho, né? O policial, esse ator, pediu pro Paul Thomas Anderson fazer um romance pra ele. Um personagem pequenininho, um Ai, que romance. ótimo. Eu adoro ele também. Eu acho ele fabuloso também, John C. Reilly. Eu não sei escolher um. Claro, o Philip Seymour Hoffman me chama mais atenção por conta de ser muito fã dele. Mas eu adoro a Julianne Moore também. Eu acho que ela tem uma complexidade também da ideia da herança, essa culpa. Eu consigo sentir essa culpa, eu consigo sentir essa pulsão de morte. Me vende bem. A cena que você falou do Tom Cruise, eu me emociono, porque é muita raiva acumulada por muitos anos. E ele tá jogando isso nessa masculinidade que foi quebrada e ele tá reconstruindo do pior jeito possível. Então eu adoro isso. Eu adoro o ex-campeão de perguntas, porque ele tem essa busca por ser alguém, né? Que é essa ideia dessa criança gênio que se torna nada. Ele acaba trabalhando numa empresa ali de vendedor, é fracassado. E tem as cenas cômicas com ele, porque ele é super estabanado, ele quebra a chave, ele vai devolver o dinheiro, ele rouba e ele fica perdido, e ele tem um choro inocente de sentir aquele amor por aquele bartender, e ele não sai do armário, ele tá preso naquela infância não vivida, e oprimida de expectativas de ser alguém muito foda. Tem e tem, claro, a menina que é super quebrada e, e que acaba com o sorriso dela, eu acho que é muito significativo, porque ela é a grande vítima do filme para mim. Todos têm as suas dores, né, suas questões, mas ela é uma vítima profunda, digamos assim. E, e esse romance que você falou do John C. Reilly com ela,
e ela começa a cantar música também, então eu acho que ela tem uma potência de retorno à vida. E eu acho que o filme acaba sendo muito esperançoso para mim, apesar de tudo, apesar da chuva de sapos, apesar do de toda a tristeza, de toda a dor, de todo o amargor que eles têm, ela tem essa como se fosse uma ressurreição com alguém que olha ela, que aceita ela como ela é. E acho que o filme também é muito sobre isso, sobre perceber que as pessoas são imperfeitas, né? Que as pessoas são bagagens que carregam durante a vida toda e são resultados dessa bagagem, resultado das ações próprias e dos outros em cima delas, e como o filme acaba com Save Me, né? Não é a ideia de um príncipe encantado, não caiam nessa bobagem de ser um homem que salvou ela, Até não é porque sobre eu não isso. acho que ele quem Não, salva não é. ela. É a mãe. É a É a mãe, é a mãe quem mãe. vai lá e encontra com ela, que a mãe descobre o que aconteceu com ela, força essa confissão aí do abusador, né? E aí a mãe fala pra abusador, vai se fuder, em outras palavras, né? E eu acho pouco. E Que vai, morra que morra. E vai atrás dela e vai atrás da filha, né? e pede perdão pra filha. E eu achei isso muito bonito, porque assim, eu acho bonito o romance no sentido de que ela tenta, né? Ela tenta se sentir amada, se permitir ser amada, né? Porque o policial é muito carinhoso, é muito gentil, é muito doce com ela, absolutamente não tá. Ela tá Ela assim, nunca viveu isso não, e nem tem como, porque ela só precisa, ela só consegue se proteger, né? Então, assim, afasta qualquer pessoa dela. e consegue E fugir, né, com as drogas. mas ela se permite, ela se arruma, ela vai se encontrar com ele, né, rola um beijo e tal. Mas, enfim, ela foge, mas esse romance vai rolar. Esse romance rolou. Rolou. Rolou demais depois Mas dos é mais um sapos. romance de si própria com ela mesma, né? E acho É, que de todos ali, porque tem essa ideia do perdão do Tom Cruise com o pai, né? O perdão não, né? Mas esse reencontro e esse acerto de contas para seguir em frente. É muito de análise isso, né? A gente tem que abraçar essa criança interior, entender motivações e causas, e não apenas aprisionar esses acontecimentos, que é o que em geral a gente faz, a gente foge das intempéries da vida. E acho que o filme ele faz isso, a gente vê que pode acontecer a coisa mais absurda, seja você roubar, seja você trair, seja você ser abusado, seja você abusar. A gente precisa olhar e saber o que aconteceu. Quando o pai ele nega, ele fala, eu não sei o que eu fiz, é horrível, claro, o que ele fez, mas diz muito sobre isso. Diz muito sobre acobertar os erros que nós cometemos. Não encarar de frente os erros que nós cometemos. E acho que aí é o primeiro passo para a gente viver. Senão a gente vai só remoer a nossa vida. A gente vai virar um moedor de carne interno. Então, reconhecer os erros é um ótimo passo. Então, ali ele não reconhece, ele morre, amargurado, certamente. A Julianne Moore, ela tem toda essa culpa da traição, de não querer essa pensão que ela vai ficar para ela, essa herança que vai ficar para ela, porque ela traiu o marido idoso, o marido velho, que agora está no leito de morte, mas que ele também foi horrível. E ele reconhece que ele foi horrível falando para quem? Pro Philip Seymour Hoffman. Então, a gente encontra pessoas na vida que nos dão abertura para a gente olhar por outro prisma, talvez. Então, eu acho que o Philip Seymour Hoffman e o policial, o John C. Reilly,
eles são portas, janelas para essas personagens que estão enclausuradas na dor, no rancor. O Philip Seymour Hoffman faz o pai reconhecer os erros que ele cometeu, faz o filho ir até a casa dele para ver o pai morrer, mesmo que seja por prazer, porque ele ali tem um prazer de ver o pai morrer, porque ele tem muito ódio do pai. Mas quando o pai morre de fato, ele chora. E tudo que ele fala a vida toda nos palcos é: o homem não chora, o homem é acima, o homem é foda, eu domino a buceta, nosso pau, como que a gente conquista alguém? Ele não vai conseguir conquistar nunca ninguém, ele vai sempre se enganar. Então eu acho que esses dois personagens eles são centrais para a reconstrução desses outros personagens. Eles são esses anjos que cruzam nossa vida. A gente tem pessoas que cruzam e a gente vai embora, fica, mas que marcam a nossa trajetória de tal forma que a gente conseguiu, pelo menos, abrir essas caixas pretas que nós temos. Então, o cinema é essa caixa preta, que fechada, que é uma janela. E eu acho que também o Paul Thomas Anderson usa isso muito bem. Porque não é um filme óbvio, não é um filme verborrágico sobre nada disso que a gente está falando. A gente está vendo só os acontecimentos. Mas ele é tão incrível na construção da história que faz a gente estar aqui falando sobre isso por 20 caralhadas minutos e falaria por mais acho que horas, porque cada personagem é muito complexo. A gente não sabe a motivação daquele pai ser tão abusivo com aquela criança que se urina. Mas talvez esse pai também seja alguém quebrado. E em nenhum momento a gente vai passar pano porque ele fez o que fez. Mas só tendo alguém, ele não teve no filme, né? Alguém que pudesse abrir essa mente dele. Então, eu acho isso muito incrível, de como o filme consegue, através de imagens e do inesperado, ampliar tanto a nossa membrana sentimental. Então eu acho que é um filme fabuloso, assim. Eu acho que muita gente lembra muito só da cena dos sapos, porque ela é o nada, né? É uma loucura, né? Como assim chove sapo? Não é que chove sapo, é sapo pra caralho, né? Não sei como eles fizeram, tomara que sejam sapos de mentira, mas é, é um pouco dessa quebra de toda a expectativa que você estava falando, né? Como o Paul Thomas Anderson consegue quebrar a expectativa de todo mundo. É como se fosse um evento divino para as coisas acontecerem. E eu acho É, que isso também é potente. é aquela coisa assim, né? Do tipo, o sol nasce para todos, né? Então, mais ou menos, vai chover sapo para todo mundo. E acho que é isso, acho que todo mundo tem, é um pouco quebrado, é um pouco machucado, é um pouco, né, um pouco que eu digo aqui não é nem diminuindo a dor de cada um, mas cada um tem suas dores e tem seus, tem aí as suas questões familiares para lidar, para tratar, e acho que o filme ele traz, acho que essa sensação de esperança que o filme traz é mais ou menos nesse sentido, sabe? Tipo, tá todo mundo lascado, todo mundo estragado, sabe? Vai chover sapo, vai chover para todo mundo, mas é possível ter esperança, né? É possível ter alguma esperança para alguns, para É quem, possível. para quem atravessa aí. Que bom. Olha aí, a Carla atravessou minha vida, ó, que coisa boa. Estamos aqui falando. Muito obrigada por isso, por poder falar desse filme. E aí, qual é uma boa pergunta? Por que Magnólia? Você sabe, você tem ideia do porquê Magnólia? Eu dei uma pesquisada, parece que aparece a Magnolia em vários lugares, tem Magnolia Boulevard na cidade de esqueci o nome da cidade que não sei se é onde é filmado, enfim, tem algumas coisas É a aí, não cidade. sei. É.
É que a capa é uma magnólia flor, né? Então, É. talvez pudesse. Será que é uma flor de 9 pétalas? Olha, Será? vamos Ó, pesquisar. A gente devia ter vindo com essa informação para vocês, mas a gente vai deixar aqui em aberto a para gente a gente tá. pensar o que vocês quiserem. Vamos todo mundo procurar. Quem descobrir, escreve aqui nos comentários pra gente por que Magnólia tem 9 pétalas, não tem, são 8. Não sabemos. Ou 10, ou 11. É isso, é isso. Eu sou apaixonado nesse filme. A minha pergunta que eu deixaria é qual que é o seu filme favorito do Paul Thomas Anderson? Ótima Deixa pergunta. aí. São poucos filmes. Vejam os filmes do Paul Thomas Anderson. Aparentemente tem um novo esse ano. Vamos esperar. Espero que sim. Com Tudo que ele Leonardo DiCaprio, fizer né, vale a parece. pena ver. Maravilhoso, né, gente? Mas tomara que tenham esses outros atores que estão sempre com ele. Infelizmente, o Philip Seymour Hoffman não, mas ele já colocou o filho dele no Licorice Pizza. Ele vai carregar o legado do Philip Seymour Hoffman, tenho certeza, porque é fabuloso. O Joaquin Phoenix fez 2 filmes com ele, esse não parece. Agora vem o Leonardo DiCaprio. Ele traz uma estrela no meio da zona dele, né? Da galera dele. E que galera, hein? Olha, que coisa linda de filme. É isso, gente. Um beijo. Beijo. Se perdoem. Perdoem. Abram suas caixinhas. Façam terapia. Façam análise. Não se enclausurem. Porque num quarto fechado não entra luz. Um beijo pra todo Beijo. mundo.